para ele e Sheila. Mas as despesas do casamento consumiram suas economias. Roberto então procurou Mara, sua gerente no banco. Mara disse que relações duradouras são feitas de confiança e, portanto, Roberto tinha direito a crédito. Isto é bom para Roberto, para o banco e para Yuri, este menino que acaba de nascer em Londrina. Yuri não conhece Mara, mas vai precisar de um mundo onde confiança ainda seja importante. Celso. Celso é gerente de um banco que apoia empresas socialmente responsáveis, como a de Lito. Lito criou um sistema de lavagem de carros que não utiliza água. Cada vez mais gente investe em empresas como a dele. Isso é bom para Lito, para o banco, para os investidores e para Yuri. No futuro, Yuri vai precisar que recursos naturais, como a água, ainda estejam disponíveis. Clea. Clea estimula seus clientes a destinar parte de seus impostos a instituições como a de Rose. Rose coordena um projeto para a inclusão social de jovens carentes através da tecnologia. Isso é bom para os clientes, para o banco, para os jovens e para Yuri. Quando crescer, Yuri vai precisar de uma sociedade mais justa. Mara, Celso e Clea trabalham no Banco Real. Um lugar onde se acredita em sustentabilidade, em que tudo e todos estão interligados. E que um negócio só é bom, mas bom mesmo, quando é bom para os clientes, para o banco e para Yuri. Banco Real, o banco da sustentabilidade. Essa propaganda simbolizou bem a filosofia que o Banco Real possuía. É uma pena que isso não continuou com essa mesma ênfase no Santander, mas simbolizou esse compromisso, né? O Real sempre procurou pautar-se pelas questões relacionadas à sustentabilidade. E é interessante ver esse esforço hoje que toda empresa faz para se aproximar desse discurso, mesmo que não tenha a ver. O Banco do Brasil fez isso também, uma série de comerciais discutindo se um banco pode ser sustentável, esse conceito do triple bottom line, né, o ambiental, o social, o econômico, pautando tudo isso, né? O que se entende hoje é que isso é uma nova ordem econômica mundial que não tem como ficar de fora. Não é questão de acreditar ou não, a questão é de entender que todos os trabalhos de competitividade, governança corporativa têm que passar por isso, novas agendas na discussão, né? Então, há muita discussão das mudanças que estão em curso, o que a gente tem feito hoje, né? E sempre vai nesse conceito de divulgar diálogo com todos, transparência nas decisões e prestação de contas de uma forma responsável. Tá, aí as várias empresas começaram a pegar carona nisso, a tentar mostrar, de uma forma ou outra, compromisso com a sustentabilidade. É aquele perigo que a gente fala do modismo, né? Às vezes, muito mais preocupado com a imagem do que, efetivamente, com o que está fazendo, né? E símbolos. Hoje é comum, por exemplo, em todo lugar, a gente vê os lixos, né, descartáveis, separando o lixo, coleta seletiva, porém, não é realidade na maioria dos municípios, né? É muito comum a gente ver separar o lixo e depois passa o caminhão e junta tudo de novo. Então, enfim, a ideia de cada um fazer a sua parte é um começo. Uma empresa que é muito citada em tudo isso é a Natura, que aqui perto, em Cajamar, é um símbolo, né? Foi, por exemplo, a primeira empresa de cosméticos do mundo a trabalhar com refil, né? Já há mais de 20 anos já tinha esse conceito. A fábrica da Natura aqui em Cajamar é considerada uma referência, né? É uma das fábricas de cosméticos mais modernas do mundo, a fábrica formatada de uma forma bastante diferente, se tornou um benchmark hoje, né? A ponto de a própria concorrente, como a Avon, em 2008, já ter lançado também produtos com refil. Ela resistiu bastante, mas viu que é uma tendência que não pode se negar. E aí, as mais diversas empresas começam a pensar formas diferentes, né? Como o caso da Unilever, por exemplo, né? Tentar ver, olha, posso criar uma utilidade para uma embalagem, né? Então, de um tempo para cá, ela começou a fazer uma embalagem de margarina
que pudessem ser reutilizadas, como um pote para guardar um alimento, ou seja, que por menor que fosse esse uso, que não fosse direto para o lixo, que ficasse um tempo mais como uso, né? Então, esse novo formato da margarina, que hoje é usado no mundo todo pela Unilever, ele foi criado aqui no Brasil, com uma disputa interna de ideias inovadoras e sustentáveis. Coisas simples que começam a fazer diferença. E a própria Coca-Cola, hoje, voltando a trabalhar com vidro, né? Vidro e alumínio são limpos, são 100% recicláveis e limpo, ao contrário do PET, né? Então, não por acaso a Coca-Cola começa a valorizar de novo a garrafa de vidro, e seguido por outros concorrentes também. Então, tem essa discussão toda de embalagens, de mudança, de fazer diferença, como é que eu posso pensar nisso. E aí, só para fechar, eu gostaria de falar da tendência mais recente, que é o consumo consciente, né? A história do consumerismo, que reflete também, quando a gente fala em questão ambiental, em sustentabilidade, a gente tem que ver também o nosso papel. E um movimento muito forte hoje, a nível mundial, e aqui no Brasil, representado pelo Instituto Acatu, é esse trabalho pelo consumo consciente, né? Essa ideia de o consumo praticado pelo consumidor, que tem consciência daquilo que está fazendo, do impacto das suas compras sobre o meio ambiente, sobre a sociedade, e busca fazer algo diferente, né? Que procura ter uma ação diferente no seu consumo. Em dezembro de 2006, uma pesquisa do Instituto Acatu já mostrava que, em média, o consumidor brasileiro já incluía essa preocupação com o meio ambiente, com a sociedade, como um fator na decisão de compra. Não é o mais importante, claro, que ainda é preço, mas já passava a ser considerado, que já é alguma coisa, né? Porque antes de 2006, nem considerar ele era considerado, né? A ideia hoje, então, é que muitas empresas começaram a incorporar essa tendência na sua estratégia de marketing. Aí vai desde as coisas mais comuns, como o uso de uma sacola retornável em um supermercado. Algumas cidades já decretaram guerra mesmo às sacolinhas de plástico, né? Algumas cidades já proibiram veementemente o uso de sacolas plásticas. Mas não é só a sacola plástica que a gente está falando, né? A ideia do consumo consciente vai muito mais a fundo, é consumir menos, é tentar reaproveitar, é tentar, sobretudo, evitar o desperdício, evitar perdas e, logicamente, ter uma economia no orçamento doméstico, né? A pesquisa do Acatu mostra também que esse consumo consciente não é exclusividade das classes de maior renda, que esse conceito, pelo contrário, talvez as classes de baixa renda tenham muito mais consciência da necessidade disso, mas que passa a fazer uma diferença imensa. Esse aqui é o site do Instituto Acatu, um site que vale a pena colocar nos seus favoritos e conhecer também, tem muita ação interessante, muita discussão. E o grande movimento que está sendo feito hoje pelo Acatu vai nesse sentido, de criar uma conscientização. Essa aqui é uma peça publicitária que eles divulgaram, né, que chama atenção para a nossa falta de interesse, pelo descaso por essas questões do consumo consciente, né? Então, eles colocam essa foto aí e uma notinha ali, né? O seu descaso é tanto que nem reparou que a imagem está de cabeça para baixo, né? Então, ele joga assim de uma situação bem agressiva, até para chamar a atenção da nossa responsabilidade mesmo no que a gente está fazendo, né? E a campanha mais atual do Instituto é justamente essa: 1/3 de tudo que você compra vai direto para o lixo, né? Se a gente começar a fazer uma estatística dos nossos hábitos, a gente assusta de ver o tanto que a gente desperdiça sem se dar conta. E daí que surgiu essa discussão do consumo consciente, da responsabilidade social do consumidor, né? Que é muito fácil falar de responsabilidade social das empresas e dos governos, mas tem a responsabilidade social nossa enquanto consumidor, envolvendo esse conceito de consumo racional, responsável, né? Controlado, e que considera as consequências econômicas, sociais, culturais, ambientais do ato de consumir. Tá? Então, isso é um movimento que está já bastante forte na Europa e que o Instituto Acatu está representando isso aqui.
como tendência principal, a gente tem visto um monte de força se moldando, né? Desde uma força que já está sendo bastante usada, de considerar critérios ambientais e sociais na concessão de créditos para a empresa. O próprio BNDES, seguindo uma tendência do Banco Mundial, já considera isso hoje. Dificilmente uma empresa que não tenha uma política adequada de responsabilidade socioambiental consegue algum tipo de financiamento do BNDES, né? Então, isso é amarrado, tem até um ranking para isso. E também uma outra tendência grande é a história do fair trade, o comércio justo, né? Valorizando empresas que, de alguma forma, promovam uma forma diferente de negociação. Aí vai desde valorizar uma produção de pequenas associações de produtores rurais, pequenas cooperativas, ou alguma coisa vinculado à empresa que valorizam mais os seus funcionários, trabalham com participação nos lucros. Isso tudo envolve essa história de fair trade. A forma como as pessoas envolvidas na produção daquele produto ou daquele serviço são tratadas, a forma como eles recebem retorno disso. Tá? Então, isso começa a mudar bastante. A gente tem hoje movimentos muito interessantes de empresas valorizando e comprando produtos exclusivamente envolvidos com o fair trade. Tá? É uma tendência bastante interessante, porque vem com essa história de tentar transformar o ato de consumo em um verdadeiro ato de solidariedade e cidadania. Ok? Então, essas são as tendências principais, além do que todo mundo conhece, que são os relatórios de sustentabilidade, que viraram modismos também, né? E hoje nós temos até uma regulamentação, né? Tudo quanto a empresa resolveu fazer o seu relatório de sustentabilidade, geralmente é muito bonito, impressiona, emociona, mas hoje existe uma regulamentação. Só para a gente fechar, que é o GRI, o Global Reporting, que criou uma estrutura básica e conceitos para fazer um relatório de sustentabilidade. Não basta ser emocionante, ele tem que seguir critérios e que vão nortear, principalmente, assim como foi com o Tratado de Kyoto, para que me permita comparar. Não adianta nada fazer um relatório se eu não consigo comparar com as demais organizações. Então, o GRI criou um método padrão para que todos os relatórios sigam e que eu possa fazer uma comparação. Ok? Está na hora, né? Acho que eu falei demais. O tema é extremamente amplo, muito vasto. Eu tentei organizar aqui o que nós temos de mais atual e de mais tendências em termos do assunto de sustentabilidade. E eu vou encerrar agora para o nosso amigo Newton falar, depois nós fazemos uma discussão. Obrigado. Agradeço aí ao professor Luciel.